Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos louvar a Deus, vamos entregar o nosso coração a Ele e dedicar o nosso melhor culto, melhor adoração. Para iniciar, como de costume, vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, te agradecemos por mais um domingo, o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos na Tua presença, para estarmos em Tua presença. Pai, neste momento pedimos primeiramente que venha perdoar todas as nossas transgressões, os nossos pecados. Tira, Senhor, do nosso coração qualquer sentimento, pensamento, qualquer coisa que não seja aprovado por Ti e que não agrade ao Teu coração. Nos purifica pelo sangue de Jesus Cristo. E assim, com corações limpos e puros, nós possamos Te louvar com toda sinceridade, com toda dedicação, dando o nosso melhor louvor a Ti, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Senhor. Neste momento, nos reunimos como Teu povo, Senhor. Abençoa cada família, cada irmão, cada irmã, que de coração se une a esta família de Cristo para Te adorar. Que como único povo, com único coração e única voz, possamos celebrar esta adoração a Ti e também sejamos ricamente abençoadas pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade e obrigada por toda a Tua graça, misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando a Deus. Essa canção que é um testemunho para mim, para você. Tocou-me, Jesus. E aí nós enxergamos o amor de Deus, nós passamos a viver com Deus. Lembra do dia que o Senhor te tocou? Vamos cantar com gratidão. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encher meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo, desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando, Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Vamos cantar mais uma vez. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida e para sempre vou cantar em seu louvor. Desde que aceitei
Cristo e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém. E esse Deus que nos livrou da escuridão, cuida de mim, cuida de você, porque é a promessa que Ele fez aos seus filhos, a quem Ele tanto ama. Então, por mais que esse mundo esteja tenebroso, por mais dificuldades estejamos passando neste mundo, nunca se esquece, irmãos, Deus nos sustenta com a sua destra fiel, Ele é o nosso ajudador. Deus cuidará de ti, hoje e sempre. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e direção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Os seus tesouros te dará. Deus cuidará de ti. Com bênçãos mil te cobrirá. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Irmãos, mais do que nunca, nesses tempos difíceis, nesses tempos de calamidade, a Igreja do Senhor precisa estar unida. Nós precisamos estar unidos de coração. Essa mensagem foi tão falada, né? Esse recado foi dado tantas vezes lá no início da pandemia e continuamos
com este recado no coração de todos os nossos irmãos, principalmente aos da nossa casa. Fiquemos unidos, fiquemos juntos, sejamos compassivos uns com os outros, como realmente um corpo de Cristo, a família de Cristo. Eu preciso de você, meu irmão, preciso de você, minha irmã, e assim seguimos juntos, unidos, sendo ajustados, edificados em amor, pela graça de Deus e na presença de Deus. Vamos cantar. Recebi um novo coração, mas é para abençoar uns aos outros. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, deseja paz. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. E eu preciso de ti, querido irmão. Vamos cantar. Somos corpo de Jesus, corpo unido pelo amor, pelo sangue de Cristo. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
Ó Pai, nesta noite, consagramos todo o nosso ser a Ti. E tudo que há dentro de nós te louva, Senhor. E todo ser que respira deve te louvar, porque Tu és o Criador dos céus e da terra, o dono da vida. E é o Senhor quem nos dá o dom da vida. Senhor Deus, neste momento, derrama sobre o Teu povo o Teu Santo Espírito. Faça transbordar em cada coração, que nós possamos estar cheios e cada dia mais cheios de Ti, Senhor, e menos de nós. E assim, neste momento, também possamos nos aproximar da Tua presença, da Tua cruz e receber de Ti, Senhor, a graça, o perdão, a misericórdia, o derramar do Teu amor sobre as nossas vidas. Um pouquinho mais, porque tudo isso já abunda em nós, ó Pai, já transborda em nós. Obrigada, Senhor, por este momento de adoração, de culto, por esse momento de entrega que podemos ter diante de Ti, aos Teus pés. Estamos rendidos, Senhor, estamos rendidos diante de Ti, diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, porque somos pó. E aqui nós estamos, ó Pai, nos dispondo a Te servir, nos dispondo, Senhor, a realmente sermos Teus. Nos abençoe pela Tua palavra, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Um ótimo início de noite para todos. Estamos louvando, adorando o nosso Deus. Ainda nesse espírito de adoração, nós vamos professar a nossa fé em alto e bom som. Vamos dizer aquilo que nós cremos, todos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda nesse espírito de adoração, vamos ler o Salmos 29. Vamos todos ler juntos, Salmos 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu santo templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém. Graças a Deus, nosso Deus que é poderoso, não há Deus maior. Ao invés dos mãos que falam, agora nós vamos fazer oração de representação e intercessão. Após a oração de representação, aí sim teremos os mãos que falam. Nesta oração agora, irmãos, vamos nos apresentar a Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Vamos lembrar de clamar a Deus pelo momento que o nosso país passa. Essas semanas aí passaram de já chegaram a quase 4.000 mortos aí diários, né? Teve dia com 3.600 mortes.
É capaz aí que infelizmente batamos 4.000 mortes diárias pelo Covid. Realmente um caso muito sério, uma preocupação muito grande. Confiamos no nosso Senhor, confiamos na sua forte mão. Vamos clamar, vamos orar a Ele, que Ele tenha misericórdia. Vamos clamar, principalmente agora pelo nosso povo, pela saúde, que Ele proteja todos os nossos irmãos. Oremos. Deus Santo, estamos na sua presença, ó Pai, e prestando o culto que é devido, o Senhor que é grande, Deus forte, Deus poderoso, ó Pai. Não somos dignos de estarmos, Senhor, na sua presença, mas nos aproximamos, ó Pai. Reconhecemos que precisamos de Ti, precisamos do Seu favor, ó Pai. Reconhecemos que sem Ti nada somos, Deus eterno. Obrigado, ó Pai, pela sua grande bondade, pela sua grande misericórdia, pela sua ternura, sua compaixão, ó Pai. Aceite esse culto, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Neste momento, Senhor, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo brasileiro, ó Pai. Essa peste, Senhor, a Covid, ela vem assolando o nosso povo, ó Pai. Muitas vidas estão sendo perdidas, muitas pessoas sofrem nos hospitais e muitas pessoas não têm nem acesso aos cuidados médicos, ó Pai. O Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. O Senhor é o Deus que pelo poder da palavra tudo pode acontecer, ó Pai. Clamamos, suplicamos, Senhor, que o Senhor proteja, principalmente o seu povo, ó Pai. Nos proteja da peste, ó Pai. Que a morte, Senhor, não nos assole. Tenha misericórdia, ó Pai. Dê sabedoria, dê entendimento aos governantes, ó Pai, para que façam as coisas da maneira correta, ó Pai. Para que, Senhor, o sangue que está sendo derramado não fique sob suas mãos, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Pai. Te louvamos, te adoramos e pedimos a Ti, porque só recorremos a Ti, o Senhor que é o Deus grande, Deus forte, Deus poderoso. Em nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos lá aprender mais um pouquinho de Libras. Hoje, quem se lembra aí o livro, hoje é o livro de Filipenses. Nós já aprendemos também. Como vários sinais em Libras, esse sinal ele tem algumas variações dependendo da região que a gente mora, tá? Mas nós vamos aprender duas variações, são variações bem facinhas. Filipenses a gente usa a primeira letra do nome, que é F, né, de Filipenses. E se faz dessa maneira. Coloca o dedão para fora e cruza o indicador, ó. Novamente, ó. Cruza e coloca o dedão para fora, tá? Essa é a letra F em Libras. Então, o sinal de Filipenses, duas maneiras de fazer. Ou dessa forma assim, o F e gira, ou F e ó, no coração. Essas duas maneiras, novamente, a primeira maneira, F, gira, ou F, no coração e gira. Tanto faz. O surdo vai entender de qualquer maneira, tá bom? Então, quando for fazer o sinal, vamos fazer direto. Filipenses. Todos fiquem com a paz de Deus. Um beijo. Amém. Irmãos, vamos nos preparar agora para os dízimos e as ofertas. Separe seu dízimo, separe sua oferta. Você já sabe, você entrega para a Evangelista Verônica ou para a Diaconisa Lúcia. Caso preferir, depósito em conta, conversa conosco que a gente passa todos os dados bancários. Seja fiel nos dízimos, seja generoso nas ofertas, para nós podermos honrar com os nossos compromissos da nossa igreja, principalmente o aluguel, luz, água.
São encargos pesadíssimos que nós precisamos da fidelidade dos irmãos. Então, vamos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. Separe agora e dedique a Deus o que realmente é dele. Neste momento, vamos louvar, vamos cantar um hino, enquanto você separa seu dízimo e a sua oferta. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Bem contente está o meu coração em servir-te sem temor. Seguirei teus passos com retidão, constrangido pelo amor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa alegria é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé como Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa alegria é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé como Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Amém. Deus Santo, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom. Mesmo no momento de dificuldade, o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor vai guiando o nosso caminho, ó Pai. Neste momento, Senhor, nós agradecemos por todos os nossos irmãos que puderam contribuir, Senhor, que foram fiéis nos dízimos, ó Pai, foram generosos nas ofertas, ó Pai. O Senhor abençoe ricamente todos esses irmãos, abençoe, ó Pai, materialmente, abençoe espiritualmente, dê sempre saúde, mantenha as portas do trabalho abertas, ó Pai. Deus Santo, pedimos também que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia daqueles irmãos que hoje não têm o seu ganha-pão, não têm o seu sustento, ó Pai. O Senhor é o Deus de tudo, o Senhor é o Deus dos milagres, ó Pai. Não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para a situação do país, não olhamos para economias, não. Olhamos simplesmente para Ti, ó Pai. Olhamos, Senhor, para o Seu poder, para a Sua força, e sabemos que o Senhor cuida de nós, ó Pai, com um carinho, com mansidão, que nada falta aos Seus filhos. Por isso, ó Pai,
derrama, Senhor, a sua misericórdia e abra, Senhor, as portas do trabalho, abra empregos, ó Pai, para os nossos irmãos em Cristo, ó Pai. Que ninguém no nosso meio passe necessidade, ó Pai. Que todos, Senhor, que estão conosco possam caminhar e viver para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa oração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos. Neste momento vamos para o devocional. Prepara o seu coração durante o devocional. Logo após o devocional, receberemos a palavra de Deus. Então, enquanto esta música toca, você medite na palavra, ore a Deus, que quando começar a mensagem, o seu coração esteja preparado para ouvir o que Deus tem para você nesta noite. Amém? Meditemos. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele às portas te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Busque ao Senhor enquanto pode encontrá-lo. Clame enquanto perto Ele está. Ele jamais despreza quem o anseia. Venha e Ele te acolherá. Dias virão em que as portas se fecharão. Hoje Ele chama, vem. Seu perdão e graça Ele ainda oferece. Ouça sua voz a chamar. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, oh vem, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convida.
Amém, irmãos? Neste momento te convido a fechar os olhos para falarmos mais uma vez com o nosso Deus, porque chegou um momento preciosíssimo do culto, que é o momento da palavra de Deus. Então vamos fechar os olhos. Hoje, como você pode ver na tela, como ter uma experiência profunda com Deus, é a mensagem desta noite. Eu tenho a certeza que se você ama ao Senhor, você quer ter essa experiência especial e profunda com Ele. Eu vou te dizer o como por meio da palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós já te louvamos e já estamos aqui sentindo a Tua presença, estamos sendo envolvidos pelo Teu amor, estamos sendo comovidos e constrangidos por este amor. E agora, Senhor, nos assentamos, nós queremos Te ouvir falar, nós queremos ouvir o Teu recado, nós queremos nos abrir, Senhor, abrir o nosso coração para receber a Tua mensagem, a mensagem dos céus. Neste momento, ó Pai, não permita que em nosso coração haja qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de distração, que agora somente haja espaço para a Tua palavra, para a compreensão verdadeira dela e que o Teu Santo Espírito derrame sobre cada um dos nossos irmãos que ouvem a Tua palavra, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, para que assim possamos entender com profundidade aquilo que o Senhor deseja do Teu povo. Obrigada, Senhor, por este momento. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, uma simples ferramenta em Tuas mãos. Obrigada por essa oportunidade de eu poder falar aos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Como nós falamos aí, então, até há pouco tempo, hoje a mensagem vai girar em torno desse tema. Como ter uma experiência profunda com Deus. Com certeza isso me interessa a você também. Hoje, na verdade, eu gostaria de falar sobre a surdez. Nossa, missionária, o que tem a ver surdez com a experiência com Deus? Tudo a ver, tudo a ver. Nós temos o projeto de Libras em nossa igreja, né? Está já caminhando aí muito bem. Temos aí quase todos os domingos Momento Mãos que Falam, nos ensinando pouco a pouco a linguagem dos sinais. E aí eu fico pensando, né, com certeza um dia também você deve ter refletido sobre isso, como não deve ser fácil a vida dos nossos amigos ou dos nossos irmãos surdos, né? Imagine você que falte a você essa função sensorial, essa função do sentido, que é de ouvir, a audição. A gente se mexe, a gente se move, a gente se guia, se direciona e se comunica pelos sons. E simplesmente os surdos estão privados disso. Não deve ser fácil, né? Mas existe uma surdez que é muito pior do que a surdez física, que é a surdez espiritual. E eu venho falar disso esta noite, porque até onde eu sei, ao menos na nossa comunidade hoje, né, não temos surdos físicos, estamos aguardando os irmãos surdos para recebê-los com todo amor, estamos nos preparando para isso, mas talvez tenhamos vários surdos espirituais. E digo para os irmãos que a surdez espiritual é muito mais grave, muito mais terrível do que a surdez física. Porque o surdo físico ainda assim pode conhecer a Jesus e entrar no céu. Mas o surdo espiritual não poderá, porque simplesmente ele não ouve a voz de Deus. Ele não consegue ouvir quando Deus lhe fala. E quando eu digo que possa haver surdos espirituais dentro da nossa comunidade, estou querendo dizer exatamente o que Deus diz aqui nos próximos versículos que vamos ler. O primeiro texto fala em Isaías 42:20, que diz assim: Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Aqui Deus está fazendo uma crítica ao seu povo. A palavra de Deus, irmãos, foi escrita para o povo de Deus. E aqui Isaías está falando ao povo de Israel, que somos nós. Hoje nós somos o Israel espiritual. E Deus, neste momento, nesta noite, neste exato momento da sua mensagem, Ele está dizendo para a nossa igreja, para nós, para cada um de nós,
que muitas vezes nós vemos muitas coisas, mas não damos atenção. E muitas vezes achamos que os nossos ouvidos estão abertos, mas não ouvimos nada. Seguindo adiante, Deus ainda continua nos alertando sobre a surdez espiritual. Em Jeremias, agora usando um outro profeta, Jeremias 6,10 diz: Jeremias, a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Irmãos, reflitam comigo sobre estes dois textos que falam claramente sobre a surdez espiritual das pessoas que fazem parte do povo de Deus. E aí Deus fala o seguinte para o povo de Deus: a quem eu vou falar? A quem eu vou advertir? Ou seja, a quem vou dar até a minha repreensão, se esses ouvidos são obstinados? Ou seja, eles rejeitam, eles recusam ou desprezam o que eu falo. A palavra do Senhor é desprezível e não sentem mais prazer na palavra de Deus. Você pode pensar: não, mas eu gosto da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Mas entre o discurso e a ação, entre o dizer e o praticar, existe um grande vale. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, até recebemos a palavra, mas não vivenciamos efetivamente a palavra no nosso dia a dia. Mais uma vez nós somos pegos por nós mesmos, praticando os mesmos erros, praticando os mesmos hábitos, cometendo as mesmas ações erradas aos olhos de Deus, tendo o mesmo comportamento, o mesmo modo de pensar ou de agir, caindo nas mesmas ciladas, porque simplesmente deixamos de sentir prazer na palavra do Senhor. Se quando chega o culto, acaba o louvor, você já sente e fala: lá vem agora o momento da pregação, você está enquadrado nesse versículo. Vocês sabiam, irmãos, que é muito interessante? Nosso culto online, ele é aberto. Nós temos muitas pessoas seguindo o canal da IMP, né? E eu e o pastor costumamos dizer que tem um pessoal do louvorzão, como em qualquer igreja. Porque no momento do louvor, as pessoas que estão visualizando e acompanhando em tempo real o culto, representam um determinado número. Quando o louvor acaba, e principalmente quando entramos na mensagem, sempre tem uma queda da audiência. O que isso mostra, né? No começo ainda a gente pensou: alguém deve estar com uma conexão ruim e tal, mas é todo domingo. São pessoas que não sentem prazer na lei do Senhor, prazer em ouvir a palavra de Deus. Eu sempre digo, para quem eu conheço, né? Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus me dá esse prazer pela palavra. O momento que eu mais aguardo diariamente ou toda vez que estamos em culto é o momento da palavra. Quem quer que esteja pregando, se são pessoas de nossa confiança que pregam a sã doutrina, é o momento que eu sento e fico assim, com o olhar fixo ali, imóvel, querendo ouvir ansiosamente o que o Senhor tem para me dizer, porque por meio da palavra que Ele se comunica comigo. O que importa é o tanto de louvor que eu vou render a Ele, o tanto de entrega que eu faço a Ele, e se quando Ele fala eu não quero ouvir, é o momento mais importante, é o momento mais emocionante, é o momento mais precioso, quando o Senhor vem e fala conosco. E nesta noite o Senhor está falando conosco, e falando de forma muito clara. Meu filho, minha filha, reflita se você não está com surdez espiritual, essa doença espiritual terrível. E muitas vezes vivenciamos essa surdez gradativamente, pouco a pouco vamos nos distanciando da palavra, Ou se fazemos uma leitura diária por força do hábito, não meditamos profundamente nela. Se tem uma igreja que não falta oportunidade de meditar na palavra de Deus diariamente, é a nossa igreja, e disso os irmãos não podem reclamar. As ovelhas da IMP não podem reclamar que não há pasto diário fresco para nos manter saudáveis. Porque todos os programas, todos os projetos que temos em andamento hoje são realmente voltados para a pregação da palavra diária. Fora que alguns outros grupos têm projetos individuais de leitura,
né? Nossos jovens, eles têm um projeto de leitura diário também. Então vejam os irmãos que o prato sempre está à disposição, como Deus fala. Ele fala no Pentateuco, ele fala o seguinte: a minha lei não está longe de vocês, a minha palavra não está longe de vocês, ela está muito perto. Basta vocês realmente abraçarem e se deleitarem na minha palavra. E é interessante que em Salmo 1, que nós conhecemos tanto, fala que o bem-aventurado aos olhos de Deus, aquele que realmente abençoado, é quem tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Então, se você está cansado, desanimado, longe e afastado da palavra de Deus, já não sente prazer em ouvir a palavra de Deus, ou nunca sentiu prazer na palavra de Deus, você é um surdo espiritual, porque você não consegue ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus, ela vem no momento da palavra de Deus. E vamos prestar atenção nesta noite como isso é importante para nós. Porque em Jeremias 33:3, Deus diz assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu gosto demais desse texto, porque eu tenho o prazer de vivenciar todos os dias, irmãos, coisas grandiosas e insondáveis que eu não conheço e não sou capaz de conhecer, mas que Deus fala ao meu coração. E neste momento eu tenho a certeza que cada um de vocês que tem uma experiência de comunhão profunda com Deus, vocês já tiveram essa experiência profunda de entender coisas grandiosas e insondáveis, de enxergar, de ter compreensões, de ter muitas coisas que pra gente antes eram confusas, e por conta desse esclarecimento que o Espírito Santo nos dá, por meio dessa comunhão que podemos ter com Deus, nós realmente começarmos a enxergar. Aquilo que para nós não tinha o menor sentido começa a fazer sentido. Aquilo a que nós nos apegávamos perde o sentido para nos apegarmos a Deus e as coisas do reino. Só que tudo isso, irmãos, essas coisas incríveis, coisas grandiosas e insondáveis que você e eu não conhecemos, são ditas por Deus a nós. Mas o surdo espiritual não pode ouvir isso, ele não consegue ouvir isso. E eu fico muito triste no meu coração quando eu vejo que alguns irmãos não conseguem enxergar essas coisas grandiosas e insondáveis que Deus preparou para lhes dizer e simplesmente não consegue ouvir ou enxergar ou entender ou compreender por conta da surdez espiritual. Ou porque continua um surdo espiritual, ou porque ao longo do tempo vai desenvolvendo a surdez espiritual, está cada vez mais surdo. Porque, irmãos, existem recados que Deus fala todos os dias no seu coração. Existem mensagens que Deus fala todo domingo para o seu coração. Existe aquela mensagem que Deus está insistindo já há um bom tempo na sua vida e simplesmente passa batido, simplesmente é ignorado, desprezado por conta da surdez espiritual. Sempre dá a impressão que é mais uma mensagem, mais uma pregação que eu já ouvi, algo parecido. Ou, tá falando da vida do meu irmão, da minha irmã, mas não consegue ter aquela experiência profunda no momento de ouvir a palavra de Deus. Veja os irmãos, que em Marcos 7, 31 a 35, existe uma história, que é a história da cura do surdo gago. Né? Jesus passava por um povoado e ele então parou numa certa região e lhe trouxeram um surdo gago, um homem que era surdo e ao mesmo tempo gago. Em algumas versões falam que ele era surdo e também mudo. E esse homem, ele foi curado por Jesus. Vamos ver alguns detalhes desse trecho dos evangelhos, pelo ponto de vista de Marcos. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá,
que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Uma bela história de cura, uma bela história do milagre que Jesus realizou na vida deste homem. Irmãos, essa cura, essa história registrada, ela é física, né? Foi uma cura física. E Jesus realmente fez muitos milagres no âmbito físico. Ele ressuscitou mortos, né? Ele deu visão aos cegos, ele fez coxos e aleijados andarem, ele curou surdos, né? Devolveu a audição, entre outros vários milagres praticamente físicos e materiais. Mas nós sabemos que o Espírito do Senhor ungiu Jesus para que ele viesse realmente fazer tudo isso, mas principalmente no âmbito espiritual. Cada uma dessas curas e milagres Jesus fez para representar o que de fato Jesus veio fazer. Quando ele curava os cegos, ele quis mostrar claramente: eu vim para que vocês possam sair das trevas e possam enxergar, para que as escamas dos olhos de vocês possam cair e vocês possam enxergar o Pai através de mim. Quando ele curou realmente os surdos, não foi para curar só o surdo físico, mas principalmente para mostrar que ele veio abrir os ouvidos daqueles ouvidos que estavam tapados e não podiam ouvir a palavra verdadeira de Deus. Quando ele ressuscitou mortos, ele quis representar que no fim, ele veio para nos ressuscitar da morte eterna, da condenação eterna, do estado de morte em que nós estamos por causa dos nossos pecados. Jesus não veio apenas para fazer esses milagres físicos, mas principalmente, e o mais importante, para fazer um milagre espiritual na nossa vida. E por conta disso, essa história, ela tem uma interpretação espiritual que se aplica à nossa vida. Vamos ver 3 detalhes importantes que respondem à pergunta do título da mensagem de hoje: como ter uma experiência profunda com Deus. E nós já sabemos que o que impede cada um de nós de termos uma experiência profunda com Deus é justamente a surdez espiritual. Exatamente a condição deste homem que foi levado diante de Jesus para ser curado. Nós somos muitas vezes surdos espirituais, estamos acometidos por essa doença espiritual. E por conta disso, como não temos uma experiência profunda com Deus, porque estamos surdos, também não podemos testemunhar e glorificar a Deus porque ficamos mudos. Tudo é uma consequência. E no detalhe dessa história, quando algumas pessoas trazem este homem acometido dessa enfermidade, dessa doença, e aí a Bíblia não conta se era uma doença já de nascimento ou se ele veio desenvolvendo essa surdez. O que Jesus faz? O primeiro comportamento de Jesus tira-o dali. Tira aquela pessoa da multidão, porque Jesus, por conta desses milagres, multidões o seguiam, multidões o exprimiam, mas neste momento em que esse homem se apresenta diante dele, Jesus tira ele da multidão. A Bíblia fala, o versículo 33, né? Levando-o para longe da multidão, à parte, para um lugar à parte. E nesse detalhe existe uma riqueza de interpretação que podemos aplicar na nossa vida, irmãos. A primeira coisa que precisa acontecer na sua vida para que você saia dessa surdez espiritual, ou não deixe que a surdez espiritual te acometa, você tem que ir com Jesus. Você precisa ir com Jesus para um lugar de intimidade profunda com Ele. Você precisa estar com Jesus a sós. Você precisa de um encontro realmente pleno, sozinho com Jesus. Porque existe uma multidão ao nosso redor. Essa multidão que cercava Jesus e também este homem no mesmo ambiente, significa tudo aquilo que está ao nosso redor. São muitas vozes que falam ao nosso coração, muitas pessoas opinam, muitas confusões na nossa cabeça, do que é certo, do que é errado, do que precisa ser feito, do que não precisa ser feito. Muitas vezes mal distinguimos ou discernimos o melhor caminho, se a nossa vida está correta e agradável diante de Deus. São muitos conceitos em nossas cabeças, porque este mundo está vivendo uma era grande da informação,
A nossa vida muitas vezes está no caos, está na bagunça, é a correria do dia a dia, é a rotina, são as dificuldades, são os desafios. Ou seja, estamos cercados por essa multidão de coisas e ali não podemos ter uma experiência profunda com Jesus. Então nós precisamos ir com Jesus para este lugar de intimidade e comunhão profunda. Que significa você precisa se isolar de tudo isso e realmente entrar num momento de encontro particular com Jesus. E Jesus nunca veio para dar algo de baciada, né? A salvação de baciada. Jesus veio nos tratar, nos amar, nos salvar, considerando a cada um de nós individualmente. Quando em João 10 fala que o nosso bom pastor conhece cada ovelha pelo nome. Quando a Bíblia fala que Deus tem cada nome dos seus escolhidos na palma de suas mãos. Significa esse relacionamento individualizado que Ele tem conosco. E é por isso que Ele também quer ter uma intimidade individualizada com cada um de nós. E somente nesse lugar isolado, à parte, longe dessa multidão, poderemos ter uma experiência profunda com o nosso Deus. Poderemos de fato sentar e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Quem disse isso? Samuel. E quando é que Deus falou a Samuel dessa forma? Com ele, né? A ponto dele dizer: fala, Senhor, que eu estou ouvindo. Foi na calada da noite, a sós, no silêncio, não havia multidão. Moisés, que guiava um povo enorme, também, quando ia falar com Deus algo muito relevante, muito importante, muito profundo, ele se isolava da multidão, subia até o monte do Senhor, Monte Sinai, para falar com Deus. E ficava vários dias, né? Fora do arraial, fora do povo. Mesma coisa acontecia também com Elias, no isolado, no sozinho. Deus vinha no silêncio falar com Elias. Próprio Jesus, quando queria orar, ele sempre se afastava da multidão, se afastava do povo e até dos seus discípulos. Às vezes ele levava alguns ali escolhidos para ir com ele, mas ele orava isolado, longe da multidão, somente no momento de intimidade com Deus. O que está acontecendo na sua vida que está tão turbulento, está tão complicado, está tão bagunçado, você tem aquela sensação que está tudo um caos, está tudo conturbado, tem coisa fora do lugar. Neste momento, é o momento que você precisa buscar ao Senhor. Jesus está pegando na sua mão e levando para longe da multidão para conversar com você. E um segundo aspecto dessa história que nos mostra como ter uma experiência profunda com Deus. O toque de Cristo, irmãos. Então o que Jesus faz? Depois que ele leva o surdo e mudo, né, para longe da multidão, à parte, é um lugar à parte, Jesus coloca o seu dedo no ouvido dele e também coloca o seu dedo com saliva na língua deste homem. Irmãos, não é a primeira vez que Jesus usa a sua saliva. Jesus também usou saliva para curar cegos, fazer uma laminha lá e passar no olho do cego. Jesus tinha esse hábito. Mas o que significa? Jesus não precisa usar a sua saliva ou qualquer outro elemento para realizar a cura. Bastava ele desejar, bastava ele ordenar, bastava ele falar, com o poder da palavra ele poderia fazer a cura. Mas esse gesto mostra claramente que a partir do momento que você, no encontro privado com Jesus, no encontro individual, intimista, ali profundo com Jesus, e você se derrama e fala: Senhor, estou aqui para te ouvir, ele entra numa união perfeita conosco. Ele entra numa comunhão tão grande, tão íntima, a ponto dos elementos do próprio Jesus, como o próprio dedo de Jesus, o contato com Jesus, a sua saliva. Isso demonstra o profundo amor de Jesus por nós, a ponto de nos unirmos com Ele. E esse mistério é falado por Paulo em várias cartas, principalmente também em Colossenses, ele fala que nós temos uma união com Cristo. E hoje somos o corpo dele, nós representamos o corpo de Jesus. Então, neste momento em que você tem uma entrega total e profunda diante dele, o que ele faz? Ele derrama sobre você o seu Santo Espírito. Esse contato físico com Jesus significa o seu Espírito em nós, essa união perfeita que temos com Jesus.
E quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, o que o Espírito Santo faz, irmãos? Ele nos convence do pecado. Ele ensina exatamente qual é a bagunça que precisamos arrumar, o que está torto, o que precisamos endireitar, o que precisa ser corrigido. Ele faz a gente rever os conceitos. Ele faz a gente ter compreensões que antes a gente não era capaz de ter. Ele nos faz entender coisas maravilhosas. E Ele realmente mostra o nosso estado, porque o Consolador, o Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ele mostra claramente o que é certo e nos mostra e nos convence do nosso estado, daquilo que precisamos mudar. Irmãos, neste momento em que nós temos realmente o Espírito Santo conosco, por meio dessa união com Cristo, o que acontece? Ele nos mostra claramente, meu filho, minha filha, são essas coisas que estão causando sua surdez e também mudez espiritual. E é por isso que você não consegue me ouvir. Arruma isso, ajeita aquilo, vamos organizar a vida, vamos viver uma vida correta, vamos ser realmente filhos de Deus transformados, e o Espírito Santo vai nos constrangendo, vai nos arrumando, vai trabalhando em nossos detalhes de vida, de modo que aquilo que estava o caos passa a ser organizado claramente à luz da palavra de Deus. E falando da palavra de Deus, vem o terceiro segredo, como ter uma experiência profunda com Deus. Então, depois que eu me isolo, eu realmente entro numa comunhão profunda e me disponho, fala, Senhor, que eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Ele derrama o seu Espírito em nós com o seu toque. Quando Ele nos toca, significa que Ele derrama seu Santo Espírito. Então, o que acontece? Jesus, ou nosso Deus, Ele realmente derrama o poder da sua palavra sobre a minha e sobre a sua vida, para que nós possamos viver o milagre da palavra de Deus. Nos versículos 34 e 35 diz que Jesus então olhou para o céu, suspirou em compaixão, E Ele disse ao homem, Efatá. Efatá é uma palavra aramaica que significa abra-te ou abra-se. Jesus então, com o poder da sua palavra, que é o mesmo poder, a mesma palavra com a qual Ele criou os céus e a terra, criou todas as coisas, com a qual Ele realmente pode fazer nascer ou fazer morrer tudo que existe. Esse mesmo poder da palavra, Ele então cura a surdez e a mudez daquele homem. Ele manda abrir. E nesta noite, nosso Deus, com o poder da sua palavra, que é esta palavra que está sendo ministrada ao seu coração, está dizendo, abra-te, abra-te, que essa surdez seja curada, que você não seja surdo espiritual a ponto de não me ouvir, a ponto de não estar em comunhão comigo, que aquilo que trava a sua língua para falar das minhas maravilhas, para falar das coisas grandiosas que eu posso fazer por você, para testemunhar e me glorificar, também seja curada. Irmãos, nesta noite receba essa mensagem com o coração aberto. O Senhor está dizendo, abra-te. Em Salmos 81:10 fala, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Olha que linda mensagem. O Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do mundo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da lama, do lamaçal, da perdição, de uma vida sem perspectiva, de uma vida sem valor, de uma vida que não tem o menor sentido, propósito. Então agora, você na minha frente, abre bem a sua boca, porque eu vou te encher. E uma outra versão da Bíblia fala, abre bem a boca e eu te encherei. Essa versão ela vem mais específica no sentido de eu vou te alimentar com a minha palavra. Qual é o alimento da nossa alma, irmãos? É a palavra de Deus. Então nessa noite se abra diante de Deus para que Deus faça transbordar na sua vida o poder da sua palavra, para que tire de você toda a surdez e mudez espirituais. Para que você possa realmente experimentar uma experiência única e profunda com Deus. Você vai poder ouvir coisas grandiosas e maravilhosas quando Deus fala ao seu coração. Então chegará dias, irmãos, chegará o dia, em que as pessoas ouvirão
a voz de Deus claramente, entenderão coisas inimagináveis, porque as coisas do céu são realmente muito maravilhosas. Isso já foi profetizado na palavra. Em Isaías 29:18 diz, naquele dia pode ser hoje, irmãos, agora, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Que dia é esse? É o dia que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus e em que Ele derrama sobre nós o seu Santo Espírito e abre bem o nosso coração, a nossa alma para sermos alimentados e poderemos ouvir claramente as palavras do livro abençoado que se chama Bíblia, a palavra do nosso Senhor. Diz ainda, já foi dito, né? No próprio Isaías 35, 5-6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Olha aqui, já foi profetizado. E você acha que essa profecia era em relação à surdez e mudez físicas? Não. É sobre a nossa surdez espiritual, que é muito mais grave e relevante aos olhos de Deus. E ele fala que nesse dia em que a palavra do Senhor é pregada, você entra numa intimidade profunda com Deus e Deus está falando claramente ao seu coração, os olhos dos cegos se destaparão, os ouvidos dos surdos também, e os coxos saltarão e a língua do mudo cantará de alegria, porque vai enxergar e vai ouvir, vai sentir alegria de estar com Deus de uma forma profunda. E então, irmãos, quando o Senhor falar ao seu coração coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece, irmãos, é uma experiência tão incrível. Eu estou falando isso realmente como testemunho. É uma experiência tão incrível você enxergar coisas que as pessoas não podem entender. Você realmente entender, compreender, você realmente conseguir discernir, ter um discernimento aguçado espiritual. Sabe, no menor dos sinais de Deus, você entender claramente o que Ele deseja da sua vida. Entender coisas do reino de Deus. Tudo isso só será possível se nós realmente passarmos por estes 3 movimentos que acabo de lhes dizer. E então, quando nós clamarmos a Deus, ou seja, quando nós orarmos, Ele vai responder e você vai ter uma experiência tão profunda de entender coisas grandiosas e insondáveis que você jamais conheceu. Sabe, irmãos, são coisas que eu não consigo explicar, os irmãos precisam vivenciar, os irmãos precisam viver. Os irmãos precisam viver, não podem perder essa oportunidade. Então, nesta noite, abra o seu coração, abra-te, Efatá, Jesus está declarando sobre você, Jesus está ordenando sobre você, Efatá. Foi por isso que no louvor nós começamos cantando com tocou-me, o louvor já foi direcionado para a mensagem. Que Jesus te toque nesta noite, toque o seu ouvido, toque os seus olhos, toque a sua boca, toque em todo o seu corpo completo, físico, alma e mente, para que você possa enxergar coisas grandiosas e insondáveis, dos mistérios de Deus, das maravilhas de Deus, do que realmente está na palavra de Deus. E possa viver uma vida que experiencia diariamente o poder da palavra de Deus. Fecha seus olhos, vamos orar. Neste momento, entre em uma profunda comunhão com Deus. Entra numa profunda intimidade com Deus. Saia do caos, saia da multidão que cerca a tua vida hoje. Fala somente com o Senhor e se disponha completamente. Fala, Senhor, fala comigo, fala realmente o que eu preciso melhorar na minha vida, o que eu preciso mexer, o que eu posso fazer, porque existem coisas que só o Senhor pode fazer, mas eu sei que eu também preciso me esforçar. Fala, Senhor, aquilo que eu preciso corrigir, aquilo em que eu estou acertando, o que estou errando, porque minha missão na terra, meu propósito na terra é te glorificar. Senhor, fala comigo e me encha, toca em mim, Senhor, toca em mim como o Senhor tocou naquele surdo e gago. Toca em mim, Senhor, para que eu possa ser destravada em todos os sentidos, para glorificar e testemunhar do Teu amor. E que toda vez que o Senhor me falar e falar ao meu coração, e sempre o Senhor está falando ao meu coração, eu possa atentar o meu ouvido, eu possa inclinar o meu ouvido para compreender completamente o que o Senhor tem para me dizer, Pai. Pai de amor,
Neste momento, Senhor, suplicamos a Ti, diante dessa mensagem maravilhosa que o Senhor preparou ao nosso coração. Não nos deixa perder o prazer pela Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, sermos acometidos pela surdez, pela mudez espiritual. Não nos deixa, Senhor, que fiquemos longe da Tua palavra. Ó Deus, pelo contrário, que sintamos prazer nela dia e noite, meditemos dia e noite. E toda vez que ela vier ao nosso coração, toda vez que a graça da palavra de Deus se derramar sobre nós, que possamos realmente entender na profundidade o recado do Seu coração para as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, não nos deixe desprezarmos a Tua palavra, toda vez que ela é falada a nós, toda vez que ela é pregada a nós. Senhor Deus, nesta noite, vai curando toda a surdez espiritual, toda a maldição espiritual, para que todos possam ouvir claramente a Tua vontade, a Tua voz. Senhor, nos leva a um lugar de intimidade. Queremos estar, Senhor, somente contigo, num momento privado, num momento de amor, num momento maravilhoso, num momento aconchegante, nos Teus braços, onde o Senhor nos fala e nós ouvimos e nós dialogamos. Derrama, Senhor, sobre nossos irmãos esse privilégio de entrar em Tua presença de uma forma individual para poder sentir o Teu amor e a Sua graça transbordando e sendo derramado da cabeça aos pés, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito. Toca em cada um, que cada vida ali transborde, Senhor, e seja cheia do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que nós não tenhamos apenas o Espírito de Deus, mas sim a enchente do Espírito de Deus em nossa vida. E pelo poder da Tua palavra, abre, Senhor, abre os nossos corações, abre nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca, para que possamos vivenciar plenamente coisas grandiosas e insondáveis que o Senhor tem para nos dar e para nos dizer. Ó Pai, Te agradecemos por esta palavra. Trabalha na vida de cada um aqui, Senhor, que na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso corpo de Cristo, não haja surdo espiritual. Que toda palavra que é pregada, que toda palavra que é declarada, Senhor, em Teu nome, possa ser recebida de bom grado, possa alimentar o Teu povo e possa fortalecer o Teu povo. Obrigada, Senhor, por esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Mensagem maravilhosa ao nosso coração. Vamos sempre ouvir a voz de Deus, vamos estar sempre em comunhão profunda com nosso Pai. Neste momento nós teremos a bênção, logo após a bênção teremos o pós-lúdio e os avisos. Fica até o final, porque hoje temos avisos importantíssimos sobre essa próxima semana. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a paz, a consolação, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.
Amém, irmãos? Estamos encerrando mais um culto ao nosso Deus. Vamos rapidamente para os avisos. Começando pela quinta-feira. Nesta quinta-feira nós não teremos culto, tá bom? Quinta-feira não teremos culto. Por quê, pastor? Por que não teremos culto? Porque na sexta-feira nós teremos os nossos 3 cultos, né? Então, culto principal, 9 horas da manhã. Principal que eu falo porque é o primeiro culto. Vai ser o culto onde nós teremos Santa Ceia. Então você que participa já prepara a sua Santa Ceia. Mesmo de forma online nós vamos fazer. Então 9 horas da manhã teremos o culto com a Santa Ceia na sexta-feira. Às 15 horas teremos o segundo culto e às 20 horas teremos o terceiro culto. Os irmãos sabem, tradicionalmente, nós na sexta-feira entramos em jejum. Então é um dia que nós separamos no ano para meditarmos um pouco no sacrifício do nosso Salvador, para estarmos mais próximos, para termos o nosso coração ali humilhado, contrito. Então, na sexta-feira, a partir da meia-noite, entramos em jejum. O jejum termina na sexta-feira às 18 horas, tá bom? Lógico, se você tem algum problema de saúde, você não pode participar, não pode jejuar, não faça o jejum. Esse jejum para quem está bem, está saudável, não tem problema. Mas dedique essa sexta-feira a meditar no que nosso Salvador fez, todo o sofrimento que ele passou por amor, né, por mim, por amor a você. Amém? No domingo teremos nosso culto normal, culto lindo, nosso culto de Páscoa. Então você também não pode perder. Se prepare para o nosso culto do domingo. Lembrando que as demais programações continuam normalmente. Você que está no Desafio 365 continua firme, não vai parar o desafio nenhum dia, o desafio continua. As meditações do meio-dia, as orações aí das 21h20. Vamos todos juntos participar, fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Agora vamos lá para o WhatsApp, vamos deixar nossa fotinho tradicional, vamos nos confraternizarmos aí como igreja, como irmãos em Cristo. Shalom.